Hi guys, Teacher Ed here. 5 motivos para se inscrever. Bora lá. First tip, dica número 1, pessoal. Dicas rápidas, mas interessantes. Headphones. Lá era um headset e aqui, olha, headphone. Vai aparecer aí embaixo para vocês também. Só que esse aqui, como curiosidade, aconteceu uma diferença. Ele tem um microfonezinho e ainda assim tá escrito headphone. E o curioso é que com o microfone, eles já podiam ter colocado o nome de headset. Porque o que define ele como um headset é o fato dele ter um microfone para comunicação ali nos jogos online, por exemplo. Já um headphone é o que você vai comprar só para ouvir música. Então, headphone, headset. E aí a gente tem também isso aqui, olha, earphones. Ear, porque essa parte aqui do corpo é ear, então a gente chama de earphone. A gente tem um wireless controller. Wireless, pessoal, porque ele não tem o quê? O wire dele ali, que é o fio, né, filho, que é o fio. Então por isso que a gente fala wireless. Em inglês, o sufixo less, ele geralmente significa sem aquilo. Geralmente não, ele significa que não tem aquilo. Por exemplo, algo não tem nome, a gente coloca nameless. No caso, uma conexão que é sem fio, ela é wireless. Você tem wire, como aquele cabo, o fio, e wireless, porque ele vai ser sem fio. Por isso os controles de hoje em dia, todos a gente tem como wireless connection. O que nos leva ao termo mais comum que a gente tem hoje em dia, que é o Wi-Fi, né? Que é Y é de wireless, e o Fi realmente também não tem significado nenhum, só colocaram porque rima. Children. Pessoal, eu vejo muita gente falando assim, I have 2 children, right? I have 2 children. Sendo que, na verdade, o correto já é dizer só children. I have 2 children. É o meu caso aqui, por exemplo, né? Eu tenho 2 filhos. E para poder falar isso em inglês, eu falo I have 2 children. Ok? 2 children. Children. Vamos falar. Children. Sem S, ok? Já tá no plural. Ou seja, porque o singular é child e o plural children. Simples assim. Então, one child, 2 or more children. Number 2. Histórias divertidas que vão te ajudar. Desculpa, ainda sobre people, eu não podia deixar de mencionar. Uma vez minha mãe foi misturar palavras do inglês com o português e ela queria fazer pipoca de micro-ondas. E ela foi e falou, vamos misturar. Lembrar, velho. Pra vocês podem não ter a menor graça, mas eu lembro como se tivesse sido mais cedo, hoje ainda. Ela falou assim, vamos estourar umas people. Vamos estourar umas people. Meu Deus. Ai, ai. Vamos lá então, a próxima. Legal de todas. This is gravel. Gravel for your fish tank. Okay? So there is blue gravel for your fish tank. E quando eu fui pesquisar o nome do peixe cascudo em inglês, apareceu lá gravel fish no Google Tradutor, tá? Apareceu lá gravel fish. Aí eu fui no Google Images ver se ia aparecer a mesma imagem do peixe cascudo. E aí apareceu aquilo lá, os gravels. Então olha só, tá vendo como que a gente não pode ir no Google Tradutor e simplesmente acreditar no que tá lá? Number 3. Exemplos da vida real. This thing back here, it's a gate, right? So there is a red, we can say red, right? There is a red gate here, okay? So it's the garage gate because there is a driveway. So yeah, there is a driveway here. There is the sign, right? Até tem o número ali mais bonitinho, sem essa coisa. Here there is a real soccer field. Again, first thing is the tomatoes. 1, 2, 3 maybe? 4. Wow, I guess it's 5. 5 tomatoes we have here. Okay, tomatoes, you can hear both. It's correct. Isso aqui é abobrinha? I forgot the name of it. Let's check for abobrinha later. E voltando aqui na abobrinha, ó, eu lembrei o nome, é zucchini. Zucchini. Lá é legal que eles fazem zucchini bread, ok? Ou seja, tem o pão, né? Pão de abobrinha. Eu nunca experimentei, mas deve ser bom, né? É verdade. Number 4. Entrevistas interessantes. So, good to see you again, man. You too, man. Hello, people. Teacher Ed here, and This is Teacher André. all right, good. That's nice. What inspired you to be a teacher?
Na verdade, foi minha mãe que me empurrou. Porque eu tinha 17 e comecei a trabalhar. Ela queria que eu começasse a trabalhar, meu irmão, mais cedo. E era uma ferramenta que a gente já tinha, né? Então facilitou a entrada no ramo. Many people think that they have to travel to learn English. I mean, you traveled, but not to learn English. You lived abroad, Yeah. right? And tell people, where did you live? Então, eu morei 8 anos nos Estados Unidos, no estado de Nova Jersey, em New Jersey, cidade de Newark. Foi muito bacana, eu cresci lá, fui muito novo, voltei com 15 anos, um mês antes de fazer 15 anos, então por isso que eu comecei já a dar aula com 17, eu aprendi o inglês crescendo e, igual ele estava falando aqui agora, não necessariamente você tem que aprender o inglês através de viagem, entendeu? Foi o jeito que eu aprendi, apesar de como ele disse, eu não fui pra lá pra aprender inglês, né? Eu fui pra lá pra viver. And number 5. Você nunca aprendeu desse jeito antes. Presidente Jair Messias Bolsonaro. Se você é contra ou a favor, em termos de política, a sua opinião aqui nesse vídeo, tanto faz. Que deselegante. The players are going on a quest. Só a gente escuta ele falar questão e daí a gente consegue falar quest. Mas vamos lembrar, se o presidente fala questão, a gente consegue falar question. Um exemplo é: Do you have any questions? Quando um professor te pergunta se você tem dúvidas. Do you have any questions? TH, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o som de TH em inglês é que ele tem duas formas de pronunciar. Uma ela é com voz, sabe? Ela tem uma vibração mais forte. E a outra ela é sem voz. Mas ambas sempre vão ter a língua entre os dentes. Assim como o presidente tem para falar qualquer coisa. Por exemplo, se o presidente tivesse que falar a frase "O caçador levou a caça para casa", ficaria algo como "O caçador tem que levar a caça para casa", tá ok? Caçador, ó, caçador tem que levar a caça para casa, tá ok? Então, o próprio S aqui, ó. Ai, não consegui, velho. Captain America wears a shield. He's got a shield. Então, com shield, acontece isso de novo. Não é shield. Eu escuto muito o pessoal falar shield. Não é a shield, é shield. É impossível falar sobre a shield e não lembrar do Nick Fury. No nome Nick, a gente tem esse som de K mudo, né? Então, saindo um pouco do D, a gente tem esse som de K mudo. Nick Fury. Nick dá som K, sabe? Nick Fury. Som K. That's it, right? Thank you very much, guys. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe. And if you have questions, se você tem alguma pergunta, algo que você gostaria de saber sobre mim, sobre o curso que eu não mencionei, leave a comment. Give it a thumbs up. Subscribe. Thank you so much. I really appreciate it. And see you in the next time. Bye.